né? A ministra Carmen Lúcia participou de um evento promovido pela Folha de São Paulo sobre mulheres no poder. Né? Ela e outras mulheres poderosas estavam lá. Bom, a Folha promove o encontro que ela quiser. Se mulheres no poder é um tema relevante hoje em dia, no momento de afirmação das identidades, então que se faça. Eu não gosto muito desses critérios. Eu não lido com esses critérios, né? Evidentemente, eu tenho filhas. Não tenho filhos, homens. Tenho filhas, mulheres. Evidentemente, o tratamento que você dispensa a um filho e a uma filha são diferenciados pela própria natureza das coisas, né? Hábitos, costumes, enfim, né? Exigências do corpo de uma mulher, exigências do corpo de um homem. Então, os tratamentos certamente são diferentes. Agora, são minhas filhas, antes de serem mulheres, né? São minhas filhas e ocorre de serem mulheres, né? Há ministros no Supremo e ocorre de alguns serem homens e de outras serem mulheres. Eu, por exemplo, não entendo, e um liberal em sentido clássico não tem como entender, que o direito visto pelas mulheres, Coutinho, possa ser diferente do direito visto pelos homens. Né? Porque isso se presta ao preconceito às avessas. A Margaret Thatcher, que tirou a Inglaterra do buraco histórico em que ela se encontrava, né? Teve o braço de ferro com os mineiros, que até está no filme, né? Em que a Meryl Streep interpreta magnificamente a Margaret Thatcher. Eu me lembro de uma crítica que se fazia, supostamente progressista, dizendo assim: Margaret Thatcher se comporta como se fosse um homem. E alguns achavam que, por outro lado, isso era elogioso, né? O Ronald Reagan, que com ela compartilhou a chamada retomada do liberalismo, apelidado de neoliberalismo, chegam com uma diferença de 1 ano ao poder. O Ronald Reagan não teve dúvida. Quando ele quis fazer um elogio a Margaret Thatcher, ele disse: é o homem mais corajoso da Inglaterra. Então, assim, ela tinha virtudes que só são masculinas. Isso de um lado, preconceito. Ou então, ela não se comporta como uma mulher deveria se comportar de outra maneira. O poder deveria ser exercido de forma mais humana. Ou então a Angela Merkel, agora na Alemanha. Quem é o chefe de Estado mais importante hoje do mundo? É Angela Merkel. Mais do que o Donald Trump? Em muitos sentidos, sim. Vamos ver agora o braço de ferro do aço. Né? Que o agente laranja resolveu agora estimular o agente vermelho, já vou falar do terceiro mundo. Então eu não gosto desse negócio de primeiro as pessoas são o seu gênero, para depois a gente saber que pensamento elas têm. E isso está muito em voga hoje em dia. Não, primeiro o gênero, depois é a identidade, depois é a escolha, ou a opção, ou a condição sexual, e só então aí eu vou querer saber qual é o pensamento. Desculpem, eu sou um homem natural, eu não lido com isso. Eu acho que mulheres e homens falam bobagens na mesma proporção, mulheres e homens são brilhantes na mesma proporção, mulheres e homens sabem exercer o poder, mulheres e homens não sabem exercer o poder. E até digo mais, mulher que exerce o poder tentando reiterar a sua condição de mulher, colocando, portanto, essa condição acima do seu trabalho, costuma ser despótica. Porque aí parte de uma fragilidade que ela se impõe, dizendo assim: eu vou provar que porque eu sou mulher, eu não sou frágil. E aí pode ser brutal. Então a melhor coisa que um homem no poder faz é esquecer que é homem. A melhor coisa que uma mulher no poder faz é esquecer que é mulher.
a melhor coisa que um gay faz no poder é esquecer que é gay. Não é? Que um hétero faz é esquecer que é hétero. Porque interessa a sua função pública. Não as vicissitudes que não foram da sua escolha. Porque ninguém nasce homem porque escolheu nascer homem, ninguém nasce mulher porque escolheu nascer mulher, ninguém nasce gay porque escolheu nascer gay. E hétero porque escolheu nascer hétero. Ah, mas existe o preconceito. Que se combatam os preconceitos. Agora, o exercício do poder segundo um ponto de vista que é externo a esse poder, me desculpem, gera distorções. E a ministra Carmen Lúcia, neste momento, está passando exatamente por isso. Ela está com o complexo de clube da Luluzinha. Não é? Isso, a diferença do que dizem os idiotas, nada tem a ver com Lula ou com não Lula. Existem duas ações diretas de constitucionalidade, dona Maiara, que está lá para serem votadas desde dezembro. Ela já liberou a pauta de abril e não pôs em votação. Por quê? Porque esta pauta, atenção, ela interessa ao Lula, mas ela pré-existe a questão do Lula. Como bem lembrou o ministro Celso de Mello. Ela pré-existe. Ela não está aí. A ADC, a Ação Direta de Constitucionalidade, não está lá por causa do Lula. É uma ação da OAB e outra, acho que do PEN, de um partido. Não tem nada a ver com Lula. O que tem a ver com Lula é um habeas corpus. Aí sim. Este habeas corpus, que foi mandado para lá pelo Fachin, então entraram com habeas corpus preventivo. Manda ligar o ar para mim, ô querido japonês. Manda ligar o ar. Obrigado. Todo dia, né? Tem que falar. Então, atenção. O habeas corpus está lá, o Fachin, vamos lá. O Fachin recebeu o habeas corpus. Ele poderia, Maiara, ter negado. Ele não negou. Ele mandou para o Supremo, para o Pleno. Uhum. Ele poderia também ter mandado para a turma. Também não mandou para a turma, mandou para o Pleno. Se ele mandou para o Pleno, qual é o papel da senhora Carmen Lúcia? É pautar. Mas ela também não precisava. Ele próprio podia pautar. É o que se chama levar em mesa. Quer dizer, tá aqui o habeas corpus, eu quero votar. Agora, por que o Fachin não faz isso? Porque ele não quer ficar com a pecha de que ele está ajudando o Lula. Por que a Carmen não põe para votar? Porque ela não quer ficar com a pecha de que está ajudando o Lula. Venham cá. Então há suspeita de que o Supremo pudesse votar uma coisa de que o Lula gosta, é isso? Porque se tivesse a certeza de que ia votar uma coisa de que ele não gosta, aí botava para votar? Então ela foi hoje lá na Folha de São Paulo, no evento da Folha de São Paulo, e disse, não cedo a pressões. Mas espera aí, não ceder a pressões também é não ceder a pressão do outro lado. Ou não ceder a pressão é só não ceder a pressão de um dos lados. Ah, mas vão dar o habeas corpus pro Lula, o Lula não vai ser preso. Eu não sei, não me interessa. Eu não faço as minhas escolhas. Atenção, eu, Reinaldo Azevedo, que não sou ministro, sou jornalista, eu não faço as minhas escolhas, Coutinho, pensando, o que é bom pro Lula? Isso aí então não quero. O que é ruim pro Lula? Isso aí então eu quero isso. Não dá. Não pode ser assim. Porque aí nós não temos mais justiça. Aí nós temos um olho externo regulando as decisões dos ministros segundo o que interessa e o que não interessa a uma pessoa em particular. Hoje, você que é antilulista, você pode estar gostando do resultado, porque afinal de contas prejudica o Lula. Mas amanhã pode prejudicá-lo, ou prejudicar alguém que você admira. E aí? E aí? E eu lamento, agora sim, eu lamento, embora haja uma pressão de advogado aqui, outra ali, ela é muito pequena, perto do que está em curso. Nós não podemos ter um Supremo que decide ser o supremo poder do país, rompendo o equilíbrio dos poderes. Vejam o que fez ontem, e eu escrevi hoje um texto longo a respeito. Veja o que fez ontem, essa madrugada. Veja o que fez ontem o ministro Roberto Barroso com a questão do indulto.
E aí é tudo lamentável, seu Coutinho, porque se me perguntarem, você é a favor das regras do indulto do Temer ou a favor das regras do indulto do Barroso? Eu não hesito um segundo em dizer as do Barroso. As do Barroso. Eu não gosto de indulto, aliás. Eu acho que a certeza de que o cara vai cumprir a pena é um elemento inibidor de crime. E se eu fizer isso e for pego, eu sei que eu vou amargar tantos anos de cana. E é inapelável. Eu acho que isso é um fator inibidor de crime. Fator inibidor. Não quer dizer que vá resolver o problema. Tá? Então, se eu fosse fazer uma comparação de critérios, eu prefiro os critérios do Barroso. Agora, eu tenho horror à mentira, eu tenho horror à mistificação e eu tenho horror à desordem institucional. A quem cabe, desde as priscas eras, desde dos impérios da antiguidade, a quem cabe dar indulto? Ao soberano. Isso é um traço que restou nas constituições modernas do poder do soberano. E não só aqui no Brasil, no mundo inteiro, presidentes podem dar indulto. Nos Estados Unidos, um presidente pode suspender a pena de morte. Embora as leis sejam estaduais, o presidente pode suspender a pena de morte. Então, isso é um traço que restou. O indulto é uma prerrogativa do presidente. Ah, mas quais são as regras do indulto? Não tem. As regras do indulto estão no decreto. A única coisa que a Constituição brasileira tem, eu acho que é inciso 43 do artigo 5º, confere para mim, a única coisa que a Constituição brasileira tem, os crimes que são insuscetíveis de graça ou anistia. Terrorismo, tráfico de droga, não sei, aí não pode. Só que, atenção, o indulto, graça nem existe no Brasil. Anistia, aliás, uma diferença rápida. O que é anistia? Anistia é quando você fala assim, tais crimes vão ser esquecidos. Você não olha para as pessoas. 43. 43. Você não olha para as pessoas. Você diz que os crimes estão apagados. Anistia, nós já vimos aqui, é esquecimento. Mesma raiz da palavra amnésia. Esquecimento, esquece. Né? O indulto é isso que o presidente escolhe. Né? Segundo os critérios que ele estabelece. E a graça é uma coisa que desapareceu. Está na legislação brasileira o nome, mas não diz o que é. A graça seria destinada a uma pessoa em particular, a um grupo em particular, né? Mas também não diz quem é que poderia dar a tal graça. Então a graça está na Constituição, inclusive, está no Código Penal, mas ninguém diz o que é. Então nós temos indulto e anistia. Então, fora esses crimes insuscetíveis de graça, e portanto não caberiam no indulto, é o decreto que regula. Não obstante, vai o Barroso e diz, não, agora eu vou estabelecer as condições do indulto. Tomando uma função que é do presidente da República. Isso não é bom. Como não é bom isso que a Carmen está fazendo? Alguém disse, isso vai ajudar o Lula. Ah, então eu não vou votar. Agora eu pergunto, e se fosse isso vai prejudicar o Lula, ela poria para votar? Mas, estaria sendo desrespeitado algum prazo aí? Não! Quando um habeas corpus é mandado para o Supremo, para o Pleno, a tendência é votar imediatamente, porque o dele não vota. Porque o dele não vota. Essa gente tá brincando com fogo. E quando eu digo tá brincando com fogo, não é assim, eu quero que vote apenas para evitar conflito. Não é isso. Tem de votar porque a regra é votar. Aí vai a doutora hoje e diz, não cedo à pressão. Num evento sobre mulheres, fica parecendo, diz assim, como sou mulher, não cedo à pressão. Fosse um homem aqui, votaria, que afinal seria de homens para homens. Mas eu sou mulher, então não cedo à pressão. É uma afirmação de identidade que prejudica efetivamente a vida de pessoas. E é uma afirmação de identidade que pode causar conflitos de natureza política.
E nessa hora eu não estou falando com a Carmen Lúcia mulher. Eu estou pouco me lixando se ela é mulher, se ela é homem, se ela é lésbica, se ela não é cis, se ela não é, se ela é trans. Eu não quero nem saber. Eu converso com o cargo que está lá. Eu converso com a função que ela tem. Nós temos de resgatar isso no país ou as coisas vão se complicar bastante. Nós temos de resgatar no país a dignidade das funções de Estado que foram perdidas. É isso aí. Que foi perdida. Hashtag pronto, falei. Turn down for what?